Olá, Silvano, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Serena Alves, seja muito bem-vinda também. Boa noite, Ricardinho e Lúcia, sejam bem-vindos. Boa noite, Mariângela. Boa noite, Beveline, Roberta e Gabi. Boa noite também, Catarina Moreira, seja bem-vinda. Boa noite, Marcelo Machado. Como vai? Tudo bem? Olá, Valdete, boa noite. Boa noite também, Anitta e Clarino, sejam bem-vindos. Boa noite também, Andréia Dantas e Adriana Dantas. Olá, Rosilene, Rosane e Diego. Boa noite. O conhecimento é sempre nosso, Rosilene. Michele e Gabriel, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Maria das Graças, boa noite para vocês, os companheiros aí de Itamogi. Olá, Salete, Márcio e Gustavo, boa noite para vocês. Boa noite também, Marilza. Seja bem-vinda. Olá, Célio Melo, boa noite também para você. Boa noite, Leopoldina, seja bem-vinda. Joana Bandeira, boa noite. Boa noite, Wagner, seja bem-vindo. É sempre um prazer imenso, gente, contar com vocês aqui. Vixe, Maria Ângela, já começou hoje, será? Começou agora bem no início. Mas hoje a internet aqui parece que está um pouquinho melhor. Vamos ver se consegue manter aí para vocês. Olá, Érica, boa noite, seja bem-vinda também. Ana Varenga, Flávio Gava. Olá, Lidiane, boa noite. Que bom, Lidiane, você está aqui nesse momento conosco, né? Unindo aí as vibrações. Olá, Cláudia Honor e Eliane, boa noite também para vocês. Ó, a Serena, que deve entender um pouco disso, está falando, pode ser a plataforma do Facebook. Mas qualquer coisa vocês vão me falando, mas eu espero que hoje fique bem melhor do que ontem, né? Olá, Paulo Henrique. Paulo Henrique, professor, você sabe que é você, né? Muita paz, inclusive, Paulo Henrique, para você, para toda a sua família, né? Sabemos que o seu pai se encontra bem no plano espiritual e isso é motivo, com certeza, de alegria, de felicidade e de bastante paz. Marcileia, Guilherme Luciano, boa noite também para vocês. Olá, Célia, boa noite, seja bem-vinda. A gente espera que, inclusive, se mesmo se for aí, que resolva, Maria Ângela, para ficar bem gostoso. Ah lá, o Wagner também está falando que para ele lá não está muito legal. Olá, Álvaro, boa noite para você, toda a família, em especial aí para sua mãe. Boa noite também, Roseli, seja bem-vinda. Olha lá, também para Eveline, para Adriana. Senhor Antônio Noff, boa noite. Boa noite também, Luísa Nalim. Não vamos nos esquecer, né, Luísa, de fazermos as preces e orações, incluindo hoje a família aqui que você pediu, que você solicitou. Olá, Selma, boa noite, seja bem-vinda. Já incluí, viu, Selma, o casal lá nesses nossos comunicados. Natália, boa noite. Olha lá, a Marisa disse que ela saiu e entrou e ficou bom. Legal. O Célio diz que para ele ali tá bom. Ótimo, bom saber. Boa noite, Renato Leite, seja bem-vindo. Olá, Isilda Silva, boa noite. Prazer tê-la aqui. O senhor Antônio também disse que está travando lá para ele. A Oneida Alves também disse que está oscilando. Nós vamos tentando, nós vamos fazendo aqui e nós vamos inclusive pedir também para a própria espiritualidade, né?
para nos auxiliar nesse processo, para que a gente consiga estarmos aí todos muito bem sintonizados. Boa noite, Lídia, seja bem-vinda. Olha lá, melhorou para o Wagner lá agora também. Boa noite aqui para os compartilhamentos da Marcileia, pessoas também sempre importantes, diz Erise, Patrícia, Renata Gomes, Raquel Porfílio, Maria Helena Porfílio, Shirley Petronilo, Emerson, Renata Cristiane, Vivi Reis, Rick Sanches, Patrícia, Fabiana Caldas. Ó, o São Antônio disse que lá também tá bom. Olha lá, a Natália falou que lá em Santa Catarina também tá bom. O São Antônio disse que melhorou, ótimo, gente, que bom que tá melhorando. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos esse nosso momento de oração, de reflexão e, é claro, de leitura, estudo. Nós vamos aqui, inclusive, aproveitar, como sempre fazemos e pedimos, né? Colocando aqui as nossas intenções para a espiritualidade. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. E hoje nós incluímos mais aqui um nome na nossa lista. Ai, Maria Ângela, que bom. Mais um nome aqui na nossa lista, né? A família D'Amato Fantini, que mora lá em São Paulo, na Vila Prudente. Está aqui a Regina e o Renato, que são os pais já idosos, né? A Regiane e a Renata, que a espiritualidade possa assistir a todos eles e principalmente que eles consigam receber e captar essas energias e vibrações. A Serena está perguntando, não, Serena, a gente não está transmitindo porque para transmitir pelo YouTube nós temos que ter pelo menos 1000, acho que tem que ter mais de 1000 inscritos, tá? Se a gente tivesse, a gente já poderia fazer a transmissão simultânea, né, no Facebook e no YouTube, mas como nós não temos, a gente faz a transmissão apenas pelo Facebook e aí depois eu salvo na minha página no YouTube para aqueles que não têm Facebook também poderem assistir. Bom, vamos lá então fazermos as nossas preces, as nossas orações. Mais uma vez convidando a todos vocês para elevarem o seu pensamento. Boa noite, Gisela, seja bem-vinda. Elevar o seu pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus, aos nossos amigos da espiritualidade, principalmente, né, fazendo esse pedido para que nós consigamos, nesse horário em que estamos aqui reunidos, que as nossas vibrações auxiliem, inclusive nesse processo de transmissão, para que tanto o som quanto a imagem chegue muito bem aí na residência de cada um de vocês, para que nada atrapalhe a nossa sintonia, a nossa vibração e que nós consigamos assimilar as informações que a espiritualidade preparou para esta noite. Que não somente nós encarnados, mas também que os desencarnados que fazem parte deste processo e que também estão lendo e estudando conosco essas obras maravilhosas, consigam captar esta mensagem. É uma mensagem que veio do próprio Cristo, só que agora com um viés diferente, um viés que a doutrina espírita nos apresenta, facilitando a interpretação de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Meus queridos amigos, meus queridos companheiros, que a paz também possa reinar no nosso coração. Acima de tudo, estamos diante de um momento difícil, delicado no nosso planeta, no nosso próprio país. São muitas as dificuldades, mas isso faz parte desse processo de transição. E se nós conseguirmos manter a nossa calma, a tranquilidade, a fé, essa confiança na espiritualidade e em Jesus, nós conseguiremos passar por todas essas tribulações também com muita tranquilidade e automaticamente com êxito. Que essa paz, pois, continue no coração de cada um de vocês, mesmo depois, claro, de nós encerrarmos aqui as nossas atividades, e que vocês consigam distribuir essa paz a todos aqueles que cruzarem o seu caminho, sejam eles encarnados ou desencarnados, porque quanto mais distribuirmos a paz, mais estaremos preparados para sentir a paz. É dando que se recebe, e que nós estejamos sempre preparados para doar a paz a todos os nossos irmãos. Que assim seja, que esse mestre incomparável continue como sempre nos abençoando, nos protegendo, nos amparando, e que nós estejamos também sempre ligados, vinculados
a Ele, que é muito importante. Olá, Gustavo, boa noite, seja muito bem-vinda. Ô, Gisele, a página no YouTube é o meu nome, Edson Vander Assunção. Aí lá a gente vai colocando, todos os dias eu coloco lá os estudos que a gente faz e vou julgando lá para aquelas pessoas que não têm Facebook, que são alguns amigos que acompanham, tá? Edson Vander Assunção. Depois aqui no seu comentário eu deixo escrito para você certinho, tá? Maria de Fátima, boa noite, seja bem-vinda. José Ricardo, boa noite também. Arlete Naves, seja bem-vinda. Valdete, amém, graças a Deus. Gente, vamos então aqui dar sequência, né? Olá, Joana Camargo, boa noite. A nossa leitura e estudo, hoje, né, sexta-feira, é dia de nós fazermos algumas reflexões sobre o livro dos médiuns. E o livro dos médiuns é exatamente... Olha lá, o Leopoldino disse que lá está ótimo, que legal, que bom. Aparecido, boa noite, seja bem-vindo. A sexta-feira, ou o livro dos médiuns, nós estamos estudando os espíritos que se podem evocar. E a gente viu que todos os espíritos, eles podem ser evocados, todos eles, né? Lógico, sempre com a permissão da própria espiritualidade. A gente viu algumas regras ou alguns requisitos. Com certeza, Wagner, estarão aqui nas nossas orações também. E tem que ter, acima de tudo, uma finalidade útil. Então, muitas das vezes, nós gostaríamos de receber uma comunicação de algum familiar ou de alguém, a gente tem que enxergar uma utilidade, nós temos que enxergar um merecimento, nós temos que enxergar a posição de cada um desses espíritos, se eles estão em condições de transmitir uma mensagem, se o local onde eles se encontram é possível e permitido. Então, nós chegamos a ver esses detalhes sobre os seres que podem ser evocados, sobre os espíritos que podem ser evocados. Boa noite, Carmen. Sou Luiz Alberto, boa noite. Seja muito bem-vindo também. Márcio Fidelis, boa noite. Seja bem-vindo. Gessé, boa noite também para você. Nilzete, sejam todos muito bem-vindos. E nós, praticamente assim, para fecharmos essa parte sobre os espíritos que se podem evocar, o que nós gostaríamos de trazer aqui? É exatamente todas as vezes, gente, que vocês tiverem esse tipo de preocupação, se for numa reunião mediúnica, com o grupo mediúnico de vocês, procurem sempre inspirar a todos os participantes, converse com eles, principalmente dos objetivos. Olha, gente, qual é a finalidade que nós estamos querendo convidar determinados espíritos para manifestarem? Isso é de extrema importância. Por quê? Porque se os espíritos que vierem se manifestar não enxergarem comprometimento no nosso próprio grupo, nós teremos algumas dificuldades. Por quê? Se forem espíritos mais avançados e evoluídos, eles não conseguirão encontrar uma sintonia e uma harmonia o suficiente, principalmente para que a mensagem seja passada da forma correta. E aí, é claro, se eles não encontrarem esta ressonância no próprio grupo, eles podem se afastar ou simplesmente permanecerem, vamos assim dizer, distantes, aguardando aquela oportunidade para aí sim auxiliar o grupo. Agora, se forem espíritos que ainda não são evoluídos o suficiente, o que vai acontecer? Quando eles identificarem a falta de comprometimento do grupo, quando eles identificarem aquela falta de esforço, sobretudo para que cada um dos membros melhorem e façam a sua reforma íntima, eles podem de alguma forma até se voltar contra os próprios participantes. Eles podem admoestá-los, eles podem constrangê-los. Gente, isso funciona inclusive com cada um de nós encarnados. Vão conversar com uma pessoa e deixem essa pessoa, dependendo do tipo de conversa, a gente já vai falar daqui a pouco da linguagem, e deixe essa pessoa sentir ou perceber em vocês uma insegurança. Gente, ela vai se voltar contra vocês, vão apertá-los cada vez mais, que vocês vão ficar ali praticamente naquilo, como se diz vulgarmente, né, na corda bamba. Pega uma criança
e deixa a criança te dominar no primeiro contato, no primeiro encontro. Depois vocês terão dificuldades em reverter essa situação. E os espíritos também são assim. Se eles sentirem e perceber essa falta de comprometimento, eles vão se voltar contra o grupo. Então, fiquem atentos a isso, para nós fecharmos essa questão relacionada com os espíritos que se podem evocar para as respectivas reuniões. Ok? E não basta. Aliás, tem até um trechinho que eu vou fazer questão de repetir para vocês do Espírito São Luís. Não achem que apenas e tão somente vocês falarem, não, nós estamos reunidos em nome de Deus. Olha, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. O nome de Deus e o nome de Jesus, eles não terão influência sobre esses espíritos imperfeitos quando nós proferimos essas palavras, Deus e Jesus, apenas e tão somente da boca para fora. Por quê? Porque exatamente os nossos sentimentos e as nossas vibrações é que vão manifestar ou que vão expressar o quanto nós confiamos e acreditamos neste Deus e neste Jesus. Não basta simplesmente falar, olha, nós estamos aqui reunidos em nome de Deus e em nome de Jesus. Precisamos trabalhar e desenvolver aquela superioridade moral para que estes nomes não sejam palavras vãs na nossa boca. Então, muito cuidado, São Luís faz esse alerta para todos nós. E não podemos e não devemos deixar apenas e tão somente na responsabilidade de Deus, de Jesus, da espiritualidade. Cada um de nós temos a nossa parcela. E qual que é a nossa parcela? Pelo menos esse comprometimento, pelo menos esta, como é que nós podemos dizer? Essa utilidade em todo aquele processo, tá? E aí, eu posso falar aqui com tranquilidade, ampliando um pouquinho, porque eu estou falando de grupos, como Kardec trata, mas eu posso falar também de pessoas, como a gente já comentou no nosso último encontro. Às vezes eu, Edson, desejo me comunicar com um espírito, e eu até faço essa evocação, seja durante o sono, ou seja ali durante o dia. Eu, sozinho, desejo conversar, eu desejo receber uma mensagem, e eu preciso perguntar para mim mesmo, qual é a utilidade, qual é a finalidade dessa evocação? Que tipo de mensagem eu quero receber? É apenas para satisfação da minha curiosidade? Ou como diz a Filomena aqui, é apenas para satisfação do meu ego, para dizer que eu posso, que eu falo com determinados espíritos, que é só eu chamar que os espíritos vêm? Então a gente tem que tomar um cuidado muito especial em todos os aspectos, ok? Sempre buscar essa parte sentimental e identificar no primeiro momento qual é a verdadeira utilidade, qual é a finalidade de tudo isso. Isso vai efetivamente me ajudar? Daí, ou a partir daí, nós seremos ou não contemplados com essa possibilidade da comunicação e da própria evocação. Bom, boa noite aqui também para Amanda. É isso aí, Filomena. Boa noite também para o Emerson. Sejam todos bem-vindos. Filomena coloca, o médium tem que ter equilíbrio, amor, segurança. Lógico, gente, tudo isso são coisas que a gente vai buscando, a gente vai conquistando. Para ser médium não tem que ser perfeito. Até mesmo porque, se temos mediunidade, é porque nós não somos perfeitos. Gente, se nós fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos de mediunidade. Ó, Jesus precisava de mediunidade? Jesus era médium? O próprio Kardec fala, não, por que Jesus não era médium? Ele não precisava de intermediários. Por quê? Porque ele era perfeito. Então, se nós fôssemos perfeitos, nós não teríamos a mediunidade. Mas a gente pode ter, né, essas características que a Filomena está colocando aí, que o Wagner também coloca, que outras pessoas colocam e que vocês já sabem. Pelo menos, eu gosto, né? Eu cito aquela frase de Kardec que eu acho que ela resume tudo. Reconhece-se o verdadeiro cristão, ou reconhece-se o verdadeiro espírita, que são a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Mas não são aqueles esforços da boca para fora, são aqueles esforços íntimos, tá? São Antônio coloca aí também, seriedade e responsabilidade. Isso é o básico para aqueles que querem ser instrumentos
da espiritualidade. E é uma coisa fantástica. Aqueles que têm essa sensibilidade, que conseguem se sintonizar com os espíritos, gente, eles fazem um trabalho maravilhoso. Eu citei aqui uns dias para vocês aquele livro Eva Miller, A Flor da Guerra. A gente está até preparando uma live com o Celino, né? Que vai falar um pouquinho desse livro. Ela era uma enfermeira na Alemanha na época da Segunda Guerra, que ela foi desenvolvendo essa sensibilidade. E o trabalho que ela foi fazendo, e olha que ela não era espírita, aos poucos ela foi, né, se aproximando dessa doutrina, e ela percebeu que ela poderia desenvolver essa sensibilidade e ajudar muitas pessoas. E conseguiu atingir esse objetivo. Mas, né, como diz o senhor Antônio, seriedade e responsabilidade. São Antônio Novo está colocando aqui também utilidade, finalidade, necessidade. Vejam, são realmente palavras que nos ajudam a buscar este equilíbrio, a manter aquela harmonização necessária e principalmente a confiança dos espíritos que vão se aproximar de nós e a confiança, é claro, da própria espiritualidade. Não pode deixar que a gente vai avisar assim, viu, Eveline, dessa live, assim que der certo, de marcar e de combinar certinho o dia e horário, a gente avisa para vocês aqui. Bom, agora, eu esqueci aqui de Luciene. Boa noite, Luciene Naves, seja muito bem-vinda. Renúncia, né? Exatamente, a renúncia, Sr. Antônio Pazotto, é algo fantástico que a gente precisa ter, principalmente nesse trabalho que a gente quer fazer com a espiritualidade. Existe sim, viu, Filomena? Existe sim muita vulgarização para com essa mediunidade, né? Porque mediunidade, a gente está falando intermediária, a gente está falando de seres humanos encarnados principalmente. Muitos, se não quase todos nós, somos conduzidos pelo nosso ego, as paixões ainda falam muito alto, então a gente tem que tomar esse cuidado e domar essas más inclinações. Boa noite, Paulo César, seja bem-vindo. Boa noite também, José Florindo, seja muito bem-vindo também a essa nossa leitura, estudo. Maria Senhora, boa noite também Celeida, Dona Luzia, Luísa, é um prazer tê-los aqui. Bom, agora vamos ver que na sequência, Kardec vai falar sobre a linguagem que nós devemos utilizar com os espíritos. Por quê? A gente falou da evocação, podemos evocar? Podemos, ótimo. Agora, como é que nós vamos conversar com os espíritos? E vocês vão ver que, gente, não tem muita diferença da conversa que nós vamos ter com os encarnados. Não tem. É praticamente a mesma coisa. Inclusive, eu gosto até de fazer essa ressalva, né? Porque tem pessoas que falam assim, eu vou estudar o livro dos médiuns, ou eu quero estudar a mediunidade, e acha que aquilo é algo para ser aplicado apenas e tão somente lá dentro de uma casa espírita. Não! Tudo isso que nós estamos vendo e aprendendo aqui, tudo isso que a gente está lendo nessas obras, eu sei por quê? Porque tem pessoas que sempre nos passam feedback e muitas dessas pessoas não são sequer espíritas. Eu já falei, não tem necessidade de ser espírita para estudar. Nós estamos buscando informações que vão nos auxiliar a melhorar a nossa forma de viver, a nossa própria qualidade de vida. Então, a gente precisa aprender e aplicar. O Wagner ainda colocou aqui, estudar e aplicar. Aplicar essas coisas, esses ensinamentos, no nosso dia a dia, tá? Com as pessoas que estão do nosso lado. Isso também é ser médium. Não somente com os espíritos. Então eu gosto sempre de estar aqui ampliando essas interpretações para nos ajudar, né? Aí, ó, todos vocês aqui colocando informações que com certeza são fantásticas e colaboram muito. Não, isso aqui, Sr. Antônio, é um prazer nosso estar estudando aqui com vocês. Vocês não sabem o quanto a gente adora esse tipo de coisa, de estudo, de estar realmente falando desses assuntos. É algo apaixonante, isso é prazeroso. Disciplina, disciplina e disciplina, exatamente. Bom, então,
chamando a atenção. Nós estamos aqui estudando, aprendendo para aplicar no nosso dia a dia e com todas as pessoas. Sobre a linguagem, Kardec vai dizer o seguinte: ora, evocamos qual foi o espírito ou a característica desse espírito que veio até nós. Gente, se nós estamos falando de um espírito evoluído, avançado, boa noite, Regina. Se nós estamos falando de um espírito evoluído, de um espírito avançado, o tom da nossa conversa tem que ser de acordo exatamente com a qualidade, a característica deste espírito. Não adianta a gente ter um tom de conversa diferente, tá? Imagina só, vocês, tá, chegam numa pessoa. Qual é? Vamos citar um exemplo, no que diz respeito a títulos mesmo. Qual seria uma pessoa ou um cargo que vocês acham que seria, assim, importante para vocês? Tá? É lógico que cada um tem ali uma referência. Tem gente que é um padre. Se eu fosse conversar com um padre, eu teria uma postura porque eu considero ele uma pessoa num nível superior. Se eu for conversar com um doutor, com um médico, com um político. Então, imaginem só, você está conversando com uma pessoa que você acha que é superior. Qual é o tipo de linguagem que você vai utilizar com ele? É claro que não vai ser a mesma linguagem que você vai usar com o seu filho. É claro que não vai ser a mesma linguagem que você vai usar com o seu marido ou com a sua esposa. Não vai ser a mesma linguagem que você vai usar com o seu vizinho. Não vai ser aquela mesma linguagem que às vezes você vai usar com o animal de estimação que você tem. E tem gente que trata os animais de estimação com muito carinho. Por quê? Porque você vai entabular uma conversação, um diálogo, para que você seja entendido e compreendido. Da mesma forma, você quer também que ele te passe uma mensagem que você consiga entender e compreender. Então, primeira coisa que Kardec fala, a gente tem que identificar estes seres. São seres de uma superioridade moral. Então, nós vamos ter que ter palavras que vão exatamente chegar mais ou menos no nível deles. A gente não vai ficar usando aquelas palavras chulas, aquelas palavras vulgares. Repito, é como se você estivesse diante de uma pessoa que você considera uma autoridade e fosse conversar com ela, tá? Então, espírito superior, ele se coloca acima das puerilidades, das curiosidades que nós geralmente temos. Só que é o seguinte, nós não podemos esquecer, e aí é o que é mais interessante em tudo isso, né? Que não serão apenas então somente palavras que vão conseguir, por exemplo, elevar a nossa própria qualidade característica. Tá? Por quê? Porque tem a forma como eu me sentirei diante dessa pessoa, diante desse espírito. Se eu for só usar aquelas palavras, aquele discurso, muitas das vezes poderei até dissimular uma bondade que eu não possuo. Por isso que os espíritos, principalmente neste grau de superioridade, eles vão captar os seus sentimentos, as suas vibrações. E é por isso também que muitas das vezes vocês não precisam falar nada. Por quê? Se o espírito é superior, basta vocês pensarem, eles já vão responder. Eles não vão te deixar de nenhuma forma constrangidos se vocês não souberem falar ou conversar com eles. Por isso que os sentimentos são mais importantes do que aquilo que vocês estão deixando ou tentando passar apenas e tão somente com palavras. E a gente sabe que muitas das vezes as palavras não vão refletir aquilo que nós estamos sentindo. Falta muitas das vezes palavras. São Antônio coloca, né, curiosidades particulares, se usar com espírito superior, eu vou dizer, gente, nós não vamos nem conseguir, viu, senhor Antônio Pazotto? Nem conseguir. Por quê? Porque aquela superioridade moral diante de um espírito dessa envergadura vai apagar completamente isso. Nós vamos ficar realmente sem palavras, tá? Então, por isso que é interessante, né? A Filomena coloca a questão do mental. Sim,
Porque os espíritos, principalmente mais avançados, não precisam de palavras, eles não precisam desses símbolos, eles captam o pensamento e a própria vibração. Ora, da mesma forma que eu estou falando que palavras não vão expressar, aliás, eu não, né? Kardec fala, eu só estou falando, trazendo a leitura para vocês, ele também vai dizer que título não resolve nada. Vocês lembram que a gente viu na última terça-feira, na última não, né? Na outra anterior, que a gente ficou falando aqui sobre a rainha da Índia? Ela tinha um título. E o que aquele título representava ali para ela, principalmente no diálogo e na conversa com Kardec? Não representava praticamente nada. Tanto é que ela ficou até chateada, né? Olha o jeito que vocês estão conversando comigo, eu que sou uma rainha. O Gustavo está lembrando aqui, né? Diálogo de Públio Lentulus com Jesus. Né? E que diálogo, né, Gustavo? Um senador ficou sem palavras diante da superioridade do Cristo. Muito bem lembrado, viu, Gustavo? Muito bem lembrado. Ele ficou sem palavras, ele era um senador. E ele nunca tinha se sentido daquela forma. Como que um judeu, que era considerado inferior, poderia, com aquela superioridade, fazer com que ele se calasse? Ele não conseguiu falar palavra alguma. Realmente, o exemplo aí foi muito bem lembrado. Boa noite, Adaí, seja muito bem-vinda. Sutilmente, viu, São Antônio? Por quê? Porque o Espírito Superior não constrange ninguém, tá? Então, vamos lá. Assim como as palavras não vão modificar as nossas vibrações, os títulos também não vão resolver. Não adianta você chegar, por exemplo, diante de um espírito, e o Gustavo acabou de lembrar aqui, um senador romano. Não adianta ele chegar e falar para Jesus, eu sou um senador romano. Vai mudar alguma coisa na conversa deles? Não. Por quê? Porque a superioridade moral deste espírito, Jesus, dispensa todo e qualquer tipo de formalidade, dispensa título, dispensa absolutamente tudo, porque nós estaremos diante de verdades. Sentimentos são verdades. Por isso que Hermance Dufour fala que os sentimentos são os guias infalíveis da alma. Eles não falham por quê? Porque eles expressam aquilo que nós efetivamente somos, tá? No plano espiritual, da mesma forma. Citei esse exemplo da rainha, e Kardec aqui, nessa parte, ele vai citar, neste mundo da verdade, um monsenhor, que aqui na Terra era tratado daquela forma, né? Daquela forma que chegavam, ajoelhavam diante dele, beijavam o seu anel, e este monsenhor falou para Kardec, falou, Kardec, vocês me chamam, só referem a mim como monsenhor, mas verdadeiro senhor é apenas e tão somente Deus. Vocês podem me falar que eu sou um ex-monsenhor, porque não tenho nada de senhorio aqui no mundo da verdade. Por quê? Porque no mundo dos espíritos as coisas são diferentes. A superioridade é pela autoridade moral. Então, de novo, qual seria o tipo de linguagem que nós vamos utilizar com esses espíritos? Fica até difícil, exatamente por conta das nossas próprias vibrações, dos nossos sentimentos. Agora vamos, seguindo aqui Kardec, baixar um pouquinho, entre aspas, o nível. Gente, e se a gente for falar com um espírito leviano, com um espírito ignorante, aqueles espíritos totalmente estorvados, como é que nós temos que nos referir a eles? Vocês acham que se vocês chegarem e estiverem conversando com eles e vocês utilizarem palavras bonitas, aquelas palavras que nem vocês mesmos sabem o significado, vocês acham que vão conseguir atingir algum objetivo com eles? Não. Eu vou citar o exemplo até aqui da nossa própria profissão, né? Às vezes nós estamos, e principalmente agora, por conta da pandemia, nós adotamos um sistema de atendimento através do WhatsApp. E aí, gente, as pessoas vão conversando conosco, e principalmente porque na minha função, o objetivo é exatamente atender aqueles mais humildes, aquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado. E aí eles mandam as mensagens pelo WhatsApp. Quando eles mandam aquelas mensagens, você vai acompanhando os palavreados. Se você for responder numa linguagem técnica, e já aconteceu isso, as pessoas não conseguem entender. Aí eles falam assim, o que é mesmo que o senhor quis dizer? Eu não consegui. Então, você tem que
como se diz, diminuir o nível das palavras. Você não precisa tratá-las de forma bruta, deselegante. Não, mas você tem que modificar as palavras. Por quê? Palavras rebuscadas não serão entendidas. Imaginem vocês que trabalham em reuniões mediúnicas de doutrinação, de desobsessão ou de esclarecimento. Se for determinados tipos de espírito, vocês vão ter que usar uma linguagem parecida com a linguagem deles para que eles consigam entender, para que eles consigam captar a mensagem que vocês querem transmitir para eles. Por outro lado, vamos lá, veja, superiores, ignorantes e os espíritos infelizes. Gente, muitas das vezes os espíritos infelizes, eles estão passando por um processo tão complicado e delicado que você vai ter que, como se diz, trabalhar mais ainda naquilo que nós falamos, né, esses dias, e até o São Antônio Pazotto ainda lembrou que Augusto Cury é lá da terrinha dele. Nós vamos ter que aprender a utilizar a arte de ouvir e a arte de dialogar. Imagina um espírito infeliz, você estaria atendendo um espírito desencarnado numa sessão mediúnica. Ou se você estiver conversando com algum espírito infeliz aí no seu dia a dia, qualquer pessoa que está infeliz e que está precisando de ajuda, como é que você vai conversar com ela? Você vai começar a falar, utilizar essas palavras que nós estamos usando aqui, não, que não sei o que Jesus... Gente, não adianta. Aquelas palavras não vão encontrar eco no coração desses espíritos infelizes. Por quê? Porque ainda existe muito sofrimento. E aí, um lembrete que o próprio Kardec coloca aqui, né? A frase de Jesus tem que nos inspirar. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Imagina você conversando com alguém que está infeliz e você vai julgando na cara dele que a infelicidade dele é culpa dele mesmo. Que é culpa dele, ou dessa encarnação, ou da encarnação anterior. Gente, vocês acham que as suas palavras vão encontrar eco no coração? Não vão. Por quê? Porque a situação em que ele se encontra é de um espírito infeliz. Então a gente vai ter que trabalhar e modificar a linguagem. É isso que Kardec vai ensinando para nós nesse capítulo. Depois ele vai falar, e se for um espírito que usa de cinismo para conversar com as pessoas? Ora, você também vai ter que ter um cuidado totalmente diferente, né? Tá aí o Aparecido Oliveira, que faz um estudo com o pessoal também, e um grupo mediúnico. Nós temos aquele livro fantástico do Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, que ele vai também explicando para nós um pouco dessas coisas, né, de como lidar com determinados tipos de espíritos. E aqui o próprio Kardec vai falar, gente, espíritos que têm essa linguagem cínica, que os sentimentos deles são baixos, nós vamos ter que chegar para eles e conversar com eles também de uma forma diferente, mas sem faltar, isso não pode faltar em momento algum, sem faltar piedade para com esses espíritos. Nós não temos que entrar naquele mesmo nível dele. É diferente de um espírito mais simples, de um espírito ignorante, que não tem aquele palavreado. O cínico, nós vamos ter uma outra forma diferente para poder conversar com ele, para a gente se fazer entendido. A Érica ainda pergunta aqui, o médium reconhece o tipo de espírito que está trabalhando? Sim, Érica, porque um dos objetivos da mediunidade é exatamente esse. E quando a gente chega naquele nível que a gente chama de educação mediúnica, é exatamente o desenvolvimento do médium para perceber essa energia e vibração que está à sua volta. E muitas das vezes nós temos que esvaziar um pouco a nossa mente, nos livrar do preconceito para a gente captar. Chegou um vizinho, bateu na sua porta, aí que a gente fala, faça uma oração e tente captar, o seu anjo da guarda vai te auxiliar. Peraí, o que ele está precisando? O que ele está querendo? Esvazie um pouco a sua mente, capte essa informação, sinta a vibração, e aí você vai conseguir auxiliá-lo de uma forma melhor e eficaz. Então, nós temos que trabalhar para desenvolver essa capacidade, que é aquilo que a gente chama de educação mediúnica. E a educação mediúnica agora me diz que o nosso horário terminou e nós precisamos interromper para continuar a nossa conversa no próximo encontro, né? Mantemos aqui a disciplina exatamente como nós combinamos para não ficar algo cansativo para todos vocês.
Só falando aqui, o Sr. Antônio também está comentando, o Antônio Pazotto, né, que tem um grupo de trabalhadores de meia idade, que é o sábado, estudamos o livro Diálogo com a Sombra. Sim, é um livro muito interessante para ser estudado. Ah lá, o Álvaro também comenta, né? Nosso objetivo é esse, nos transformarmos em verdadeiros diamantes. Isso sim, fantástico. E perfeito. Gente, agradecemos mais uma vez a todos vocês esse carinho, essa dedicação, esta compreensão, e que os nossos estudos estejam aí realmente surtindo esse efeito maravilhoso, igual vocês sempre colocam aqui, e que a gente consiga atingir o objetivo, né? Que é o aprendizado, que é o conhecimento e principalmente a sabedoria para colocarmos em prática todo esse conhecimento. Mais uma vez, gratidão a todos vocês, excelente final de semana para todos, de muita paz, de muita tranquilidade e principalmente, sejamos instrumentos da paz do Cristo. Até o nosso próximo